A guerra de preço destrói valor. Agora, quem vai construir valor é o ser humano. O ser humano que vai poder falar, vamos fazer diferente? Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Acates Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Estamos aqui diretamente da sede da Acates em Florianópolis, falando com grandes especialistas. Eu sou Otávio Neto, diretor executivo da Acates e host do Acates Podcast. Hoje estamos aqui com Cibele Regis, ela que é CEO da XL Consultoria e sócia investidora da You Got It Learning Technology, administradora de empresas formadas pela PUC Paraná, concurso por Cambridge em disrupção digital e formação de conselheira administrativa pelo IBGC, com mais de 27 anos de experiência em cargos executivos de empresas como Walmart, Grupo Big, Drogarias Nissei, Nasca e Nivea Cosméticos. Tem como propósito contribuir para a prosperidade da sociedade por meio do conhecimento. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, um grande prazer estar aqui nessa manhã ensolarada, com essa vista maravilhosa de Floripa, não é? Cada vez que venho para cá, eu não quero mais ir embora, tá? É um problema. Verdade. Fica aqui com a gente, Cibele, não tem problema. Já disse que essa salinha, inclusive, você pode reservar para mim. Muito bom. E estamos aqui com o nosso grande amigo também, Olegário Araújo, ele que é cofundador da Inteligência 360, professor e pesquisador do FGV, Centro de Excelência em Varejo, entusiasta da tecnologia aliada ao humano nas organizações high-tech, high-touch. Entende que o negócio varejista pode responder bem ao desafio da competitividade com base na inteligência dos dados e no aperfeiçoamento de processos e de pessoas. Ampla e sólida experiência em diversos canais, em supermercados, drogarias, perfumarias, distribuidor atacado, atacado por autosserviço, livrarias e lojas de conveniência. Seja muito bem-vindo, Olegário. Opa, prazer estar aqui, Otávio. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de me reconectar novamente com Santa Catarina, com Floripa. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, Olegário e Cibele. Vocês que, além de toda essa experiência, de tudo isso que a gente conversou aqui, são curadores do PDG Acates, um novo e fantástico programa que a gente está desenvolvendo, que inicia, inclusive, hoje, dia 29 de abril, Programa de Desenvolvimento Gerencial promovido pela Acates, né? Ele tem o objetivo de aprimorar as competências gerenciais e de liderança. Que fantástico isso, hein? É impressionante. Acho que principalmente a Itamara, né, Sim, que foi a grande coordenadora e que junto conosco desenvolveu todo um planejamento, pensando em todas as competências necessárias para desenvolver, né, o time gerencial, o time de varejistas. E quanto mais desenvolvidas essa equipe estiver, mais eles vão gerar prosperidade para os seus negócios e para todo mundo que está envolvido no varejo aqui de Santa Catarina. É verdade, gerar prosperidade para todos, né? Esse é um grande propósito, né? Com certeza. E aí, Olegário, o que você está achando desse novo programa, disso que vocês estão desenvolvendo conosco? Olha, é empolgadíssimo porque ele traz essa visão 360, uma visão de ponta a ponta do negócio, que é fundamental. Entendo que realmente a Itamara, que eu brinco que ela gosta de ficar no backstage, mas ela foi fundamental na inspiração para este programa, e ele traz, diante dos novos desafios que os profissionais que estão lá na linha de frente estão enfrentando, é uma concorrência que fica mais acirrada, um consumidor, um shopper muito mais exigente, então isso demanda novas habilidades, seja relacionais, seja técnicas de quem está na linha de frente. Então esse programa, essa iniciativa da Acates, é uma oportunidade única de levar este conhecimento, estas habilidades para cá. E também, para quem está vindo, parabenizar as empresas, né, que liberaram, porque a gente sabe que o dia a dia não é fácil. Liberaram para estar aqui com a gente, para trocar essa experiência, para trocar este conhecimento que vai ser único. Eu tenho certeza disso, que quem está tendo a oportunidade de estar aqui, quando terminar esse programa, que tem muitas surpresas boas, vai ficar assim, quero voltar, não deveria ter acabado. Bem, esse é um pilar importante, né, Olegário, da produtividade, né? Uhum. Sim. Sabem que foi feito um estudo, não tão recente, mas que são necessários 10 brasileiros para produzir o mesmo valor que um americano produz.
E aí foram entender por quê, né? Por que essa diferença tão grande na produtividade? E são 3 os pilares. Um é tecnologia, o outro é infraestrutura, e o terceiro, na mesma proporção, é conhecimento. É saber qual é o parafuso certo a apertar. Então, o varejista que está investindo nos seus colaboradores em termos de conhecimento, está investindo em aumento de produtividade. Exatamente. E a gente sabe o tamanho do turnover que a gente tem no varejo brasileiro, né? É o maior turnover praticamente que existe no mercado é na área de operações do varejo brasileiro. Então, a gente precisa treinar rápido para ter aquele colaborador, o tempo que ele vai ficar com a gente, produzindo o melhor possível para gerar essa produtividade, para gerar os processos bem realizados, né, no ponto de venda. Clareza das prioridades. Clareza. Porque quando a gente vai no nosso dia a dia, esse mundo acelerado que muda o tempo todo, os ciclos estão cada vez mais curtos, especialmente no varejo, por vezes as pessoas ficam presas no verdadeiro redemoinho, né, onde o urgente, urgentíssimo, passa na frente do importante. Então, quando entra nisso, assim, será que eu estou dedicando o meu tempo para a atividade certa? Eu posso estar sendo até eficiente, mas eu estou sendo eficaz, assim, eu estou fazendo bem feito o que precisa ser feito, a coisa certa. Então, ter clareza disso faz a diferença para mexer no ponteiro do resultado, que é a produtividade que a Cibele está trazendo para a gente. Excelente. E é muito interessante que essa programação, inclusive, faço o nosso agradecimento aqui a Itamara, a nossa coordenadora de educação, grande idealizadora do PDG, né, depois de uma vasta experiência profissional e aqui na Cartes com o varejo supermercadista, nós desenvolvemos, né, estratégias avançadas, ferramentas práticas, conceitos fundamentais para uma gestão de excelência, como vocês estão falando, né, capaz de potencializar os resultados do negócio e desenvolver as equipes de alto desempenho. É muito importante porque não é simplesmente você treinar pessoas, é treinar pessoas para obter melhores resultados. Né? O fundamental, o objetivo final disso tudo, como a gente sempre coloca, né, trazendo grandes especialistas como vocês aqui em tudo que a gente desenvolve, é obter melhores resultados. Né? Resultados não necessariamente em faturamentos maiores, mas talvez faturamentos mais assertivos, né? Uma melhoria de margem, uma melhoria de ambiente de operação, melhoria de cultura organizacional, que no final das contas vai refletir em resultado, né, Lagari? Com certeza. E tem um outro ponto que é importante nessa dinâmica, porque nós estamos falando em mais produtividade, mas tem um lado do ser humano. Esse ser humano que vai ser mais produtivo, da mesma forma, ele vai se realizar mais, como ser humano, como profissional. Então, é uma combinação que é uma iniciativa que é bom para todos. É bom para o ser humano que está ali no dia a dia, que passa mais de 1/3 da vida dele dentro da loja, para a equipe, porque ele também vai ter ali novas abordagens para lidar com a equipe. Então é um programa muito bem desenhado nesse sentido. Eu queria inclusive enfatizar, né, a quem está nos acompanhando agora, já estamos iniciando o nosso PDG, mas certamente é um programa que terá várias edições. Nessa formação que criamos agora, nós temos 3 imersões presenciais e 20 aulas online, um programa muito completo, bem robusto, contempla aulas sobre gestão e operação de loja, gestão de pessoas, inteligência do negócio, mercado e consumo, inovação e tecnologia. Então, de fato, ele engloba basicamente tudo que um bom gerente precisa saber, precisa entender do negócio. E aí, Otávio, desculpa interromper, sim, mas nós estamos falando de um gerente, mas ele tem uma unidade de negócio na mão, né? Exatamente. É uma unidade de negócio. Completa, né? Ele é um CEO, né? Ele é CEO. O presidente daquela unidade de negócio. Exato. Ele está lá tomando decisões o dia inteiro sobre clientes, sobre funcionários, sobre o patrimônio. Operação, estratégia, experiência do cliente. Estratégia, está tudo ali na mão do... E uma decisão errada pode impactar a marca de uma forma quase irreversível, né? E esse é o ponto, né? Quando está essa evolução do varejo, que o emocional, né, está mais indo, a experiência, né? E a experiência tem muito a ver com o emocional, vai para o ponto de venda, exige muito mais desses profissionais. Então, desenvolver essas habilidades, que para mim é mais do que treinar, honestamente, é um desenvolvimento, o programa é de desenvolvimento, porque o treinar é como se você pegasse uma atividade assim, eu treino, faço 10 vezes e aqui. Na realidade, aqui é um programa para expandir esse conhecimento dele, coisa que no dia a dia ele não tem tempo. Expandir consciência, né, Legaro? Eu acho que o Legaro trouxe um ponto muito relevante, né, do ser humano, porque nós somos seres integrais. Sim. Não tem como separar, né? Eu lembro
mais de 20 anos atrás, não vou contar quanto, eu tinha um líder que dizia para mim assim, Sibeli, você tem que esclarecer a sua equipe que quando põe o pé para dentro da empresa, o pessoal fica em casa e vem só o profissional para cá, né? E eu acreditei nessa verdade durante muito tempo. E era um conceito que era muito aplicado, né? E assim, surpreendentemente, a gente ainda vê empresas aplicando esse conceito depois de tudo que a gente vivenciou nos últimos anos. Então, acho que esse despertar de consciência de que somos seres integrais e que quando a gente trabalha as diversas áreas de desenvolvimento dos nossos colaboradores e principalmente dos nossos líderes, e a gente está cuidando das pessoas, a gente está realmente impactando na forma como elas vão tomar decisões no dia a dia. Porque a gente toma muito mais decisões baseadas em gatilhos emocionais que são ativados no dia a dia quando a gente não tem autocontrole, quando a gente não tem um grande autoconhecimento. Inteligência emocional. Inteligência emocional, que inclusive é um dos pontos, um dos aspectos que a gente vai abordar nesse PDG. Quando a gente não está consciente, quando não estamos conscientes desses nossos gatilhos, a gente pode tomar decisões no dia a dia que vão impactar o negócio e às vezes com custos que são invisíveis. O custo do turnover é invisível. É invisível. O custo de um colaborador desmotivado é invisível. Porque você não consegue mensurar o quanto ele poderia estar produzindo a mais para o negócio, né, e gerando resultado para todos, porque o resultado é de todos. Se você tem um colaborador que está emocionalmente bem, que tem as habilidades desenvolvidas, que tem consciência da responsabilidade dele, não só com a empresa, mas também uma responsabilidade social, porque quebra comida jogada no lixo. Impacto social, ambiental. Ambiental é o ESG na veia, exatamente. Então, quando você desenvolve essa consciência nos colaboradores, eles deixam de fazer porque tem alguém mandando e passam a fazer porque compreendem o porquê. Porque tem propósito. O quanto eu sou relevante, não só para esse negócio, mas para a sociedade como um todo. Eu não sou uma máquina, né? Exato. Que eu estou ali apertando um parafuso, que é uma formação que nós tivemos no século XX. Então, para o século passado, especialmente no começo, funcionou. E dentro dessa lógica que eu separo, aliás, que é uma lógica que nasceu lá em 1500, de separar o sentimento e da razão. Então, isso nasceu, nós convivemos com isso há mais de 500 anos, com o modelo mental. Mas a neurociências trouxe para nós, especialmente a neurociências que demonstrou isso na prática, foi o seguinte: nós somos seres integrais. O que isso quer dizer? Eu preciso integrar o meu psicológico, a questão social e a questão espiritual e o corpo. Isso tudo está ao mesmo tempo trabalhando junto. Se eu estou mal do corpo, eu vou desempenhar mal. Né? Se a minha relação com o próximo, que é o espiritual não é o divino. O espiritual, a nova conceituação do espiritual é a relação que eu tenho com o próximo. O próximo pode ser, inclusive, a natureza nesse conceito. Né? Minha cabeça como está, como é que eu estou lidando com isso e dentro de que contexto social que eu estou, quer dizer, como é que eu estou contribuindo, é o porquê, né, que é esse propósito que você citou. Então, essa integração ela é fundamental hoje, né, porque tem novos valores surgindo na sociedade. Então, é isto que, dentro do programa, dentro do PDG, a gente vai estar abordando de diferentes ângulos. Profundo isso, né? É profundo. E o PDG, ele aborda essas questões de neurociência, inclusive na sua metodologia. Porque a gente traz para o PDG, né, Olegário, uma coisa que a gente pensou muito foi como é que eu crio uma vivência, uma experiência, porque o adulto, ele aprende fazendo. Né? Então, a gente construiu um modelo em que ele vai vivenciar o negócio, vai através de games, de simulações, de roleplays, não é mesmo, Olegário? De visita à loja, isso, enfim. Mexer com todas as emoções, né? O racional e o emocional juntos. E isso é 70%. Altamente experiencial, de todo o aprendizado que ele vai ter. 20% ele vai aprender com os outros, porque vai estar ali, né, em parceria, né, ouvindo o que o colega varejista tem para trazer em termos de informação. Outras perspectivas, porque cada um olha o mundo de um ângulo, porque a gente olha o mundo de uma maneira muito particular, que depende da nossa história, dos nossos traumas, né, daquilo que é bom, tudo isso vai formando a gente e faz com que a gente tome a decisão. Tomando consciência disto, a gente vai lidando melhor, até com os medos, né, que todos nós temos. Então o programa, quando fala em inteligência emocional, etc.,
E a experiência é isso, é vivenciar muito dessas coisas. E tem a teoria, claro, que ela é importante, que ela dá a fundamentação, mas tem a vivência. E falando em experiencial, em experimentação, nós temos previstas algumas imersões durante o nosso PDG, né? Uma delas é a nossa visita guiada à Expo Super, que é um evento organizado pela CATS, para quem nos ouve, nos assiste e não conhece, é uma das maiores feiras supermercadistas do Brasil hoje, que nós temos muito orgulho de assinar, né, de organizar com muita alegria, que acontece no mês de junho em Balneário Camboriú. E além disso, também temos ao final do nosso PDG as visitas técnicas guiadas a supermercados de referência, experiências em São Paulo, que serão guiadas pelos nossos curadores, né, pelo Olegário e pela Cibele. Como é que vai ser isso, Cibele? Então, a gente vai preparar primeiro mais próximo, né, de quando isso acontecer, porque, é claro, o mercado varejista é muito dinâmico, não é, Olegário? Então, a gente vai olhar quais são as referências, o que realmente pode fazer sentido e que pode inspirar os varejistas, e aí vamos selecionar um roteiro muito especial para que eles possam perceber o que está rolando no varejo supermercadista do Brasil em termos de tecnologia, em termos de experiência para esse shopper, para essa consumidora, para esse consumidor que está entrando nas lojas, em termos de processos diferenciados que estão melhorando produtividade, em termos de aspectos de liderança, né? O que está sendo feito de diferente nesses varejistas que a gente pode usar como modelo ou que pode nos inspirar a implementar dentro das nossas lojas. E como quem trabalha ali na linha de frente é muito visual, nós preparamos para este encontro, para esse visual de loja também inspirar, né, para ter ideias de o que dá para fazer diferente. E a gente termina o último dia num lugar que é inspirador. Muito bom, que já está bloqueado para nós. Segredo. Uau, sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler? Então tá bom. Olha, pessoal, eu ia dar um spoiler, não deixou. Olha, o Otávio não deixou. Só dá a primeira letra. Só o C? Só o C, começa com C. O que a gente pode dizer é que vai ser sensacional. Né? Vai. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Muito bom. Então, entrando agora na nossa parte de conteúdo, no nosso episódio, de falar um pouquinho, de ensinar um pouquinho, né? Afinal de contas, a gente quer aprender com vocês. A gente tem muito orgulho de vocês estarem aqui na CATS para compartilhar conosco. Eu queria começar pelo Olegário perguntando hoje quais são as principais diferenças entre ser um gerente e ser um líder. Eu acho que é uma pergunta bem interessante. E como que esses papéis hoje se complementam no ambiente de trabalho, Olegário? Opa, então vamos lá. O gestor está ali no dia a dia, muito focado. Eu vou trocar a palavra do gerente para o gestor. Esse gestor está ali no dia a dia cuidando dos processos, como está funcionando, como está indo, como as coisas estão caminhando. Por outro lado, o líder ele tem o papel de inspirar o ser humano. Tem muito a ver com o que a Cibele comentou com a gente, de falar do porquê. Assim, por que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou contribuindo? Vamos pegar a FLV, vamos pegar das perdas. Como é que eu estou contribuindo? Quando eu estou manuseando produtos ali do FLV, como é que eu estou contribuindo para uma experiência melhor de um ser humano que vai entrar na loja, que é o cliente? Ao mesmo tempo, como é que eu posso cuidar para impactar menos o meio ambiente? Porque cada vez que a gente joga produtos fora, olha quanto recurso nós estamos desperdiçando do meio ambiente. E por fim, olhando também para esse produto, assim, será que isso aqui não poderia estar alimentando alguém, pensando no social? E se a gente pegar uma outra dimensão, o resultado da empresa. Porque quando a gente olha para o resultado da empresa, fala, não, é o resultado da empresa. Não, é nosso também. Porque o nosso salário, o nosso crescimento profissional está intrinsecamente ligado ao crescimento do negócio. Então, o papel do líder é saber trazer essa visão do todo, criar um futuro desejável para todo mundo, quer dizer, onde nós estamos, aonde nós queremos chegar, e conquistar o engajamento, não só a mente, mas o coração dessas pessoas para ir naquela direção, na busca desse resultado, sabendo o quanto é importante todas as atividades que acontecem ali no PDV. É importante para a sociedade, para ele como ser humano, para o resultado da empresa e para a sociedade. Então, o líder tem esse papel, né, de separar o dia a dia que ele tem que ir calibrando, tomando ali as decisões, mas também de trazer as pessoas para fazer. Afinal, o resultado que o gerente vai ter, ele vai ter por meio das pessoas. Então, cabe a ele colocar todo mundo no mesmo barco, né, remando na mesma direção e no mesmo ritmo. Porque quando a gente pensa, por exemplo,
na competição do barco a remo, se alguém estiver fazendo uma força contrária, não vai chegar lá na reta final, ou vai demorar para chegar. E se também não for no mesmo ritmo, vai mudar de rota. Vai mudar de rota. Então tem que estar ali, todo mundo indo junto. Esse é o desafio. A metáfora que eu mais gosto, na realidade, é essa, para o líder, garantir que está todo mundo no mesmo barco, ou na mesma página, como alguns preferem, mas indo na mesma direção, sabendo como contribui. Fantástico. E Cibele, hoje a gente fala muito sobre turnover, como você comentou bastante, e eu acho que um dos pontos que a gente consegue fazer para engajar a equipe, para manter a equipe, para reter talentos, é justamente como o Olegário falou, inspiração e motivação. Quais as competências que você enxerga hoje? Porque afinal de contas o mercado é muito dinâmico, né? O supermercado é muito dinâmico. Hoje, quais são essas competências que um líder precisaria ter para conseguir isso, para conseguir esse engajamento, para conseguir essa inspiração? Olha, essa é a pergunta do milhão, né? Porque, na verdade, o líder, ele precisa de uma série de... Eu sempre brinco que o líder, ele é igual ao médico, né? Ele precisa estar se renovando todos os dias, porque o ser humano é a criatura mais complexa que existe nesse planeta. E a gente vai mudando no dia a dia. Então, apesar de desenvolvermos, eu vou citar algumas das competências que nós, como líderes, deveríamos desenvolver para poder liderar as equipes com alta performance, a gente vai precisar se atualizar todos os dias. Então, acho que o principal, que não é uma competência, mas é um modelo mental, o líder ele precisa ter modelo mental de crescimento, que é aquele modelo mental que ele está aberto a novas experiências, ele está aberto a novos conceitos, ele está aberto a abrir mão das suas crenças, daquilo que ele achava que era verdade absoluta, e se permitir ser questionado pelos seus colaboradores. Esses dias eu ouvi de um colega meu, o Nuno, ele estava conversando com a filha de 13 anos, e a filha dele chegou e contou para ele, abordou sobre uma crença dela, sobre algo que ela tinha aprendido, e era uma crença dela. E aí o Nuno perguntou para a filha dele, ô Ju, você já estudou o contrário do que você acredita? E ela disse, não, pai. Tá aqui, olha só. E ela fez uma formulação assim maravilhosa, ela fez uma abordagem maravilhosa. Ele disse, então, depois que você estudar sobre o contrário do que você acredita, aí você volta para me apresentar. Por quê? Porque a gente só cria senso crítico à medida que a gente vai olhar para aquilo que é contrário às nossas crenças. Senão, como é que eu vou ter senso crítico? Então, o líder, ele precisa buscar esse mindset de crescimento, estar se questionando o tempo inteiro, né? Eu sempre comento que, quando é que a gente promove uma pessoa? Quando ela está 80% pronto para a cadeira. Mas por que 80%, né, Cibele? Porque 10% ela vai aprender sentada na cadeira, e os outros 10% a gente espera que nunca aprenda, que vai estar constantemente em aprendizado. Então, o líder ele precisa ter, obviamente, uma boa comunicação, né, entender a forma de adaptar a sua comunicação aos seus liderados. Ele precisa compreender as questões situacionais, né, que existe uma maneira, um estilo de liderança adequado para cada perfil de colaborador versus tarefa, né? Tem nível de prontidão, ou seja, o quanto eu estou preparado para realizar aquela tarefa do ponto de vista de competência técnica e o quanto eu estou engajado para realizar aquela tarefa. E o líder vai adaptar o seu modelo de liderança conforme esse nível de prontidão e esse nível de engajamento de cada colaborador, né? O líder também precisa entender das habilidades de inteligência emocional, compreender quais são os seus gatilhos emocionais e observar quais são os gatilhos emocionais dos colaboradores, para que esses gatilhos sejam ativados não só de forma... ele perceba quando ativou um gatilho de forma negativa e consiga administrar, mas também ele utilize-se desses gatilhos para motivar, para incentivar, para influenciar. E influenciar é outra competência importante da liderança. Saber como influenciar a equipe, porque através da influência que ele vai inspirar as pessoas a agirem, né? Eu lembro na época que eu trabalhava no Walmart, a gente tinha uma frase na equipe que dizia assim, com esta equipe eu vou para a guerra de estilingue. E olha o poder dessa frase, porque não são as ferramentas. Eu já conheci equipes de altíssima performance sem recurso nenhum e equipes medíocres com um monte de recurso, com dinheiro pra caramba, para atuar no seu dia a dia e que não conseguiam trazer tudo aquilo que era necessário em termos de resultado para o mercado, para a empresa, para as pessoas que trabalhavam naquela organização. Eu vou fazer uma provocação aqui, aproveitando o gancho dela. Que nós estamos também, tem uma coisa importante que eu colocaria de uma forma mais impactante assim.
as verdades que nós tínhamos, as crenças, suposições, que nos trouxe até aqui, não garante um lugar no futuro. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que esses ciclos de mudança são mais curtos e é humanamente impossível um gerente acompanhar tudo isso. Então, primeiro, ele tem que ter esse autoquestionamento, assim, será que isso é verdade? Será que essa crença que eu tenho, essa forma de fazer é a melhor? Não necessariamente é. E normalmente, para o contexto, não é. Então, ele não precisa ser mais super-herói. Porque se a gente viveu um tempo que o super-herói era único, até os super-heróis agora, para quem gosta de história em quadrinhos, eles criaram a Liga da Justiça. Por quê? Porque eles reconheceram, né, assim, do ponto de vista histórico da sociedade, que fala assim, ok, eu tenho um conjunto de competências, mas eu não tenho todas. Eu também tenho meu ponto fraco, como super-herói ou como líder. Mas se a gente juntar aqui as nossas forças, nós vamos ser melhores. É essa visão que o líder precisa ter em relação à equipe dele. E quando estiver questionando, não é questionando ele enquanto ser humano, nem nada. Assim, é a forma que a gente pode estar fazendo, é olhar para os dados, por exemplo, né, que é o meu mundo, puxando aqui para o meu mundo. Assim, que história que os dados estão nos contando aqui? Que a gente tem isto. Como é que pode ser diferente? Como é que a gente vai alavancar resultado dentro desse contexto? E a equipe que está lá na linha de frente tem um aprendizado incrível, uma interação com o cliente, é ela que sofre os desafios quando o processo não está bom, a tecnologia não é melhor. Né? Então, o que tem que mudar? Então, se você traz as pessoas e escuta, tem que ter escuta ativa. Né? Tem que dar voz para a equipe e aceitar isso. Aí sim se cria essas condições para essa mentalidade de crescimento. Eu aceito que eu não sou dono da verdade, que não é porque eu tenho 30, 40 anos ali, que aplicar as mesmas regras que eu aprendi lá atrás e que trouxe a empresa até aqui merece ser respeitado e ser honrado. Mas para lidar com esse novo ambiente precisa de novas habilidades, seja relacionais, como a Cibele muito bem descreveu ali, ligado à emoção, seja habilidades técnicas. Porque, por vezes, minha filha me ensina um montão de coisa que eu não sei fazer. Perfeito. O mesmo dinamismo que já existe no varejo é o dinamismo que os profissionais precisam ter para atuar no varejo. Muito mais complexo, porque o papel da loja mudou. Né? A loja é um ponto de experiência, ela é um ponto de logística de retirada de produto. Olha quanta coisa uma loja pode ter. Ela pode ser um ponto de experiência porque tem lá um local para fazer alguma atividade. Uma degustação, uma aula sobre vinhos. Uma aula sobre vinhos. Uma aula sobre vinho ficou ótimo agora. Uma confraria dentro da própria loja. Porque quando olha para frente hoje, o que nós estamos? Nós vivemos um momento de muita incerteza e muito medo enquanto sociedade, e hoje já tem estudos globais falando da importância da loja ser um ponto, é como se fosse uma terra firme para as pessoas, por causa de questões emocionais, né? A gente vive um mundo mais conflituoso, mais polarizado. Como é que a loja pode ser um porto seguro, que as pessoas se encontram, se reconectam, né? E a partir dali a loja faz parte de verdade da comunidade. Então as demandas para esse gerente, para esse líder, elas estão mudando bastante e vai continuar mudando, nesse sentido de no mundo mais conflituoso, como é que ele vai criar um ambiente agradável dentro da loja? E a diversidade tem um impacto muito grande nesse sentido, né? Porque o nosso cérebro ele não está programado para o diverso. A gente tem uma tendência a nos aproximarmos de quem é mais parecido conosco. A gente tem uma tendência de contratar pessoas que são mais parecidas com a gente. A gente tem uma tendência de promover pessoas que são mais parecidas conosco. Então, a diversidade, ela não é intuitiva do ponto de vista cerebral. Então, é um aumento, uma ampliação de consciência, de entender que o diverso é muito positivo para o negócio. A McKinsey tem diversas pesquisas nesse sentido que mostram que empresas diversas chegam a ter um lucro 30% maior do que empresas que não são diversas. E a gente está falando de diversidade em todos os aspectos, inclusive na diversidade de pensamento. De se permitir ter um ambiente que é questionador, porque equipes de alta performance, elas divergem para convergir. E o grande ponto de uma equipe diversa e uma equipe que pode divergir em todos os aspectos para convergir é a confiança.
Porque quando eu tenho certeza de que o Otávio está discordando de mim, mas que as intenções do Otávio são as melhores possíveis, eu confio que as intenções do Otávio são as melhores possíveis, eu abro a minha mente para ouvir o que o Otávio está dizendo. Porque eu sei que o que ele está dizendo não é para me ferir, eu, ser humano, mas é para construir um processo melhor, para construir uma entrega melhor, para construir uma equipe melhor. Juntos, né? Juntos. E aí foi feito uma experiência. Colocaram várias pessoas com eletrodos conectados à cabeça para medir a atividade cerebral. E aí colocava uma televisão, né, na frente dessas pessoas. E aí, por exemplo, se ela era torcedora de um time, colocava um conteúdo daquele time e o cérebro ativava. Quando colocava conteúdo de um outro time que não tinha nada a ver, que não era, como é que fala, adversário e tal, o cérebro ficava neutro. Se ela acreditava numa filosofia, quando colocavam aspectos daquela filosofia, o cérebro ativava. Quando colocavam aspectos de outra, que não tinham nada a ver com a dela, o cérebro apagava. E o que isso quer dizer pra gente? Que quando alguém está dizendo algo pra gente que a gente discorda, às vezes a gente nem presta atenção, nem questiona. A gente está aqui, ó, buscando argumentos para comprovar que a nossa tese é a que funciona. E dessa forma ninguém cresce. Porque a gente só cresce quando a gente está disposto a ouvir o que é diferente, disposto a ouvir, a considerar o que o outro está trazendo para nós, que é diferente daquilo que a gente acredita. Aí esse é o papel desse gerente, não ficar na defensiva. Exato. Porque se ele entende que... Então ele criar esse ambiente para diálogo é essencial, porque nós estamos ali olhando para uma situação e falando, o que a gente pode ser diferente? A criatividade só vai surgir da diferença. E quando a gente está num ambiente que é extremamente competitivo e que, no geral, as lojas são muito parecidas, né, vai ser ouvir e escutar a pessoa dentro da loja que vai fazer a diferença, os funcionários que estão ali. Porque eles vão trazer, por essa diversidade de pensamento, de ideias, vai surgir ideias legais para falar assim, nossa, vamos fazer diferente. Então, é acreditar que a pessoa que está lá, por exemplo, no dia a dia ali, abastecendo a prateleira, pode ter uma ideia muito legal, que pode aumentar a produtividade e melhorar a experiência do cliente. Quer dizer, no mundo que a tecnologia está mais acessível, com mais concorrentes, lojas muito parecidas, como é que a gente sai da guerra de preço que só fere a margem? Uhum. Que é a guerra de preço destrói valor. Agora, quem vai construir valor é o ser humano. O ser humano que vai poder falar, vamos fazer diferente? É isso que vai tocar o coração e a mente dos clientes. Eu preciso trabalhar os dois. Mas vai ser esse ser humano lá na ponta que vai contribuir. Por isso, essa mentalidade de crescimento, um ambiente psicologicamente seguro, de que eu posso falar o que eu penso e não vou me ferrar por causa disto, Exato. Que essa é a palavra, Uhum. Eu não vou me ferrar, eu falo, tá bom, então eu me sinto seguro para falar o que eu penso e construir em cima da ideia, não destruir, não agredir o outro, mas ouvir mesmo, escuta ativa. Quando eu faço isso e construo, vai surgindo ideia. Não é de um dia para o outro, não tem milagre nessa história, a natureza não dá saltos. Tem que construir um ambiente para ter um ambiente de franqueza. Porque, por vezes, as pessoas concordam, que alguns chamam do passivo-agressivo, concordam, mas depois não vai fazer. E no cafezinho vai destruir aquela ideia. Não adianta. Aí não adianta. Muito bom. Vocês falaram sobre diversidade e algo bem interessante que a gente entende hoje, que a gente enxerga hoje, e uma característica que a gente tem notado cada vez mais aqui em Santa Catarina, é a questão de equipes multiculturais, né? De equipes que necessariamente são diversas. A gente está num estado que tem pleno emprego, então muita gente busca o estado de Santa Catarina buscando a oportunidade de crescer, de melhorar de vida, de conseguir um emprego, e nós recebemos pessoas de outros países, de outros estados, com muita frequência. E eu acho que um dos grandes desafios é justamente como gerenciar, como gerir essas pessoas, como integrar todas as pessoas, todas essas culturas, todos esses conceitos, todas essas ideias dentro de um ambiente de loja, dentro de um ambiente de empresa. Né? Como que vocês enxergam isso, Cibele? Esse é um grande desafio, porque, na verdade, a gente está falando não só de, como você disse, Santa Catarina tem pleno emprego. Então, pronto, a gente tem mais vagas, muitas vezes, do que pessoas capacitadas para estar assumindo. Então,
O varejo, ele acaba tendo um papel muito importante de formar essas pessoas para que elas possam aderir à cultura daquela região, né? Porque a gente sabe, cada loja é diferente, né? Eu me lembro de, quando eu trabalhava em rede de farmácias, que às vezes você tinha duas lojas na mesma quadra, da mesma bandeira, e as duas com perfis de cliente completamente diferentes, e estavam na mesma quadra. Então, a gente tem uma questão do aspecto local de cada loja que atende a um determinado público. Então, as nossas equipes são diversas, mas o nosso público também é diverso. Eu acho que o grande papel desse gestor de loja, desse presidente da loja, né, porque tem a chave da loja, é conseguir compreender os pontos de contato e os pontos de atrito. E deixar mais leve os pontos de atrito. E conseguir fazer essa inversão do que é atrito para como é que eu gero valor com aquilo que pode fazer sentido para a loja. Vou dar um exemplo. A questão nós temos aqui em Santa Catarina muitos venezuelanos, não é mesmo? Sim. Eles têm uma forma de se alimentar diferente, eles têm uma forma de falar diferente, eles têm aspectos culturais muito diferentes dos nossos. E eu conversei com diversos varejistas de Santa Catarina que estão, inclusive, adaptando os seus refeitórios para que a alimentação seja em linha com aquilo que faz sentido para eles. Né? E não assim, porque eles estão aqui no nosso país, então eles têm que se adaptar à nossa alimentação. Eles sentirem que estão sendo acolhidos por essa cultura faz com que eles se sintam pertencentes, e pertença é um gatilho importante emocional. Eles se sentem pertencentes, se sentem acolhidos, eles vão se dedicar, vão produzir muito melhor do que se eles sentissem que não faziam parte daquele ambiente. Pertencimento é um dos grandes anseios do ser humano, né? De maneira geral. Nós somos seres sociais. Então, trazendo para a prática, né, quando a gente fala de multiculturas, como é que eu adequo os espaços e a mentalidade das pessoas para estarem abertas a essa diversidade cultural que existe dentro da organização, mas existe também do cliente que está vindo até a loja. E aí tem um desafio da área de compras de adaptar, inclusive, qual é o sortimento. Porque a gente tem uma velocidade de mudança de sortimento muito maior hoje do que tinha antigamente. O tempo de vida dos produtos na prateleira está mudando. Porque como o ser humano está mudando a sua forma de adquirir os produtos, de consumir os produtos, e essa questão da migração de pessoas entre cidades, e principalmente com a questão do virtual, né? Quantas pessoas moram aqui em Santa Catarina, mas que não trabalham para Santa Catarina? Né? Eu conheço algumas. Eu também, conheço várias que estão aqui, mas que não trabalham para cá, mas estão aqui consumindo. Tudo online. E tudo online. E quem é que percebe esse consumidor chegando? É a loja, é a ponta, é a operação. Então, como é que a operação... E aí, vou entrar num outro aspecto da diversidade, que não tem a ver com só questão de pensamento, questão de área, né? Como a gente tem conflitos entre as áreas dentro das organizações. Então, eu tenho operações com compras, com marketing, com supply chain, com logística, não é mesmo? Por quê? Porque eu, como compras, eu tenho aquele meu ambiente, tenho aquele meu pensamento e minha rotina. Eu, como operação, tenho outra rotina. Se esses pontos não se conectam, a produtividade da operação também cai. Porque, por vezes, a melhor eficiência local não é a global. Exato. Porque, por vezes, está lá o comprador fazendo compras e pensando em todas as lojas, né? E para ele é o menor custo. Só que, por vezes, se ele não olhar, não ter a clareza, não ter uma visão sistêmica, né? Ele pode estar comprando alguma coisa que lá no fim vai ter que ou liquidar ou jogar fora. Que eu chamo do lucro aparente e prejuízo invisível. Aparentemente é um bom negócio, na cadeia não é. Então, a clareza, resultado é a soma de todos os esforços. E nós somos interdependentes, então ter clareza da interdependência. Exato, e não trabalhar em silos, não né? trabalhar Porque em silos. dentro das organizações, muitas vezes a gente trabalha em silos, fechado nos nossos... E aí, quando a gente fala do gestor das organizações, né, Olegário, ele precisa pensar quais são os indicadores de resultado e os indicadores de processo que ele vai conectar na sua empresa para que todo mundo caminhe para o mesmo lugar, para que todo mundo busque os mesmos resultados, não é, Olegário? Porque às vezes você vê a área de compras com o indicador de o orçamento de compras, o orçamento de verba capturado do fornecedor, não é mesmo? O orçamento de quebras. E pronto, outros indicadores. Aí a loja é venda, né? E compras normalmente tem margem. Aí a loja é vendas, número de clientes, que são os grandes
ticket médio, que são os grandes indicadores de vendas, né? E aí os pontos não se cruzam, não se conectam. Então, como é que você garante que os processos e os indicadores estão em linha, estão sendo desdobrados para toda a cadeia da empresa, para todas as áreas, para que as pessoas se conectem e que de alguma forma sejam, não forçadas, mas sejam levadas, né, sejam conduzidas, sejam influenciadas a caminhar para o mesmo lugar juntas. Exatamente. O indicador não pode ser um gerador de conflitos. Exato. Também essa é uma mentalidade do século passado, assim, deixa o pessoal brigar que vai chegar na melhor solução, né? A mentalidade hoje é o seguinte, como é que para pôr todo mundo na mesma página, como é que eu tenho esse mesmo o indicador compartilhado? Porque quando eu olho, por exemplo, vou voltar em compras, eu tenho um indicador ali que eu tenho que pegar o menor custo, para logística eu tenho o menor estoque, mas menor estoque pode gerar ruptura. Então eu preciso encontrar o equilíbrio nisto, que eu vou operar com a máxima eficiência que eu puder, em todos os pontos, mas consciente de que aquela melhor eficiência ela precisa estar conectada às demais áreas. Porque não existe área, né? Na realidade, as áreas são criadas para facilitar o processo e ter alguém mais especializado. Na verdade, existe uma empresa que tem um público-alvo, tem um propósito que quer chegar e depende desse trabalho em equipe das diferentes áreas, né? Então, esse é o ponto. Então, assim, parar. Eu já convivi com situações absurdas de ser, e isso é um fato, né, não posso só citar a empresa, de enterrar uma carreta de achocolatado. Porque venceu. Gente, vencer achocolatado é a coisa mais absurda, né? Não faz sentido. Não faz sentido, mas eu já vivenciei, por isso que... Mas por quê? Porque falou, isso não é problema meu. Um lado falando, mas o resultado da empresa é problema de todo mundo. Claro. Se não alcança, tá todo mundo... Todo mundo tem que cuidar disso. Todo mundo tem que cuidar disso. Então, essa visão de silo que precisa ser vencido, que senão não põe todo mundo no mesmo barco. Fica e a gente vai trabalhar esses aspectos dentro do PDG, não é mesmo, Olegário? Então, a gente começa com um jogo de negócios, né, que é uma vivência, ou seja, a gente vai convidar os gerentes a sentarem na cadeira do CEO e ele vai tomar decisões sobre toda a empresa, como se a loja realmente fosse 100% dele. Ele pode decidir que preço ele vai vender, que preço ele vai comprar, quanto de estoque ele quer comprar, como é que ele quer pagar, como é que ele quer oferecer os prazos de pagamento. Margens. E vai conviver com os resultados dessas decisões. E aí não é o Olegário, a Cibele, o Otávio dizendo para eles que se eles estocarem demais, ele vai ter um problema com quebra, ele vai ter um problema com fluxo de caixa. Não, ele vai vivenciar na prática, vai dizer, puxa, olha só que interessante o que aconteceu aqui. Por que uma equipe teve um resultado diferente da outra, sendo que o cenário era o mesmo para os dois? Que decisões foram tomadas que impactaram? Então, quando a gente fala da questão da gestão de indicadores, que é uma das competências que o líder precisa ter, uma competência técnica importante, que é como é que eu faço a gestão dos meus indicadores e desdobro esses indicadores para a equipe, para que faça sentido e que eu possa criar indicadores de processo para a minha equipe para controlar esses resultados. E a gente traz tudo isso para dentro do PDG, não é mesmo, Olegário? Então, com o jogo de negócios, eles vão ter essa visão integrada da cadeia de valor, para que eles possam compreender os pontos de contato. Então, pera lá, o que supply, né, o que logística tem a ver com a minha área de operações? Né? Como é que eu impacto logística e logística me impacta, e assim por diante. Então, durante todo o programa, tudo isso que a gente tem comentado aqui, não é, Otávio? Está previsto no programa de forma vivencial para que as equipes do nosso varejo, né, de Santa Catarina seja sensacional. E sejam de alta performance. Espetacular. E agora já nos encaminhando para o final desse nosso episódio, que foi maravilhoso, é uma aula. Eu fico aqui só observando, só nesse ping-pong dos dois, só aprendendo sempre com vocês, que são para nós ícones, né, dentro do varejo. Eu queria pedir então, Olegário, as suas palavras finais, suas considerações finais desse episódio, um pouquinho sobre o que será o PDG, o que você espera do PDG e o que os gerentes devem aprender, o que as pessoas que vêm participar desse grande programa podem esperar. Né? Então, esse programa traz, né, como a Cibele relatou, essa visão sistêmica, ou holística, como alguns preferem, porque vai para o lado humano, sistemas, mas enfim, ele traz essa visão do todo, que é um papel. É o gerente se empoderar, é isso que se espera no fim, esse empoderamento do gerente no papel dele de um CEO. Ele tem ali uma unidade de negócio na mão e clareza dos impactos, e depois que ele também, do ponto de vista
que adote essa mentalidade de crescimento e não uma coisa fixa. O fixo é assim, sempre foi assim. Essa é a mentalidade fixa que é comum no varejo, né? Sempre foi assim, não só no varejo, mas estamos falando de varejo. Sempre foi assim? Não, sempre foi assim, ainda mais. Pode ser diferente. Nós não vamos alcançar resultados espetaculares se continuar do mesmo jeito. Quer dizer, é insano querer resultados acima da média fazendo as mesmas coisas. Então, o que nós esperamos é propiciar uma reflexão e ferramentas para que ele chegue lá no fim seguinte, eu posso transformar o resultado da minha loja, não sozinho, com a equipe. A equipe vai transformar o resultado, ele vai empoderar a equipe dele, reconhecendo as diferenças e vendo na diferença um benefício. E entendendo que o conflito bem conduzido, ele é positivo. O conflito só é o novo querendo nascer. Então, vamos dar espaço para o novo, para a gente fazer diferente na loja e se diferenciar da concorrência. Quer dizer, os gerentes, seres humanos que saírem daqui com essa mentalidade, né, e conseguirem incorporar isso e traduzir isso em ação, esses com certeza vão alcançar melhor resultado. Talvez seja muito ambicioso, mas é isso que nós esperamos com o programa, essa transformação de entender o ser humano, né, e formas de alavancar resultado. Fantástico. Voltar para as empresas e multiplicar tudo isso que foi aprendido aqui, né? Isso, exatamente. Muito bom. Cibele, conta pra gente o que você espera e suas palavras finais desse episódio. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, Otávio, do que eu espero. Eu espero que as pessoas tenham essa consciência da oportunidade que elas estão tendo de compartilhar conhecimento junto, né, a colegas de profissão, de outras empresas, né, que têm vivências diferentes, mas que principalmente elas voltem para casa com essa consciência de multiplicar esse conhecimento dentro das organizações. Porque o conhecimento, talvez não, eu tenho certeza, que o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Todo o resto pode ir embora, mas conhecimento ninguém pode tirar de nós. E é um recurso que quando a gente compartilha, ele se multiplica. Né? A gente não divide conhecimento, a gente multiplica conhecimento. Então eu espero que no dia seguinte, a todo esse encontro, a todas essas intervenções com eles, que eles possam voltar para suas empresas e possam compartilhar e colocar em prática isso. Porque a responsabilidade de um líder é muito grande, Otávio. Nós, como líderes, a gente, quando toma qualquer decisão dentro do nosso ambiente de liderança, seja ele em qual sociedade nós estivermos, né? Porque às vezes a gente é líder dentro de casa, às vezes a gente é líder num grupo de amigos, às vezes a gente é líder dentro da organização. Então a gente tem vários papéis de líderes, né, dentro da sociedade. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque toda decisão que a gente toma, toda ação que nós tomamos, nós estamos impactando outros seres humanos. E esses seres humanos estão impactando as suas famílias, e essas famílias estão impactando a sociedade. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade pela prosperidade das organizações em que a gente atua e da sociedade onde a gente vive. Se a gente tem plena consciência do tamanho da nossa responsabilidade, a gente atua de forma mais ativa, mais responsável, com mais engajamento. Então eu espero que esse programa possa traduzir, né, todo esse nosso pensamento, né, Olegário, de gerar prosperidade para a sociedade através do ser humano dentro das organizações. Fantástico, fantástico. Caros espectadores, ouvintes, quem nos acompanha, que aula, né? Que aula. Então, mais uma vez, agradeço demais, agradeço a oportunidade de ter vocês aqui conosco no nosso Acates Podcast e na curadoria do PDG Acates, que sem dúvida vai ser um marco na história da Acates e espero que na história de todas as empresas participantes e na história de vocês também, assim como todos os professores que a gente vai ter nesse programa, né? Então, muito obrigado pela presença, por acompanharem o nosso Acates Podcast. Compartilhem com seus amigos, com seus colegas, essas aulas que a gente tem conseguido trazer aqui com os nossos grandes especialistas. Acompanhem nas nossas melhores plataformas, no YouTube, na sua melhor plataforma preferida de podcasts e os nossos cortes nas nossas redes sociais. Estivemos aqui hoje, então, com Cibele Regis e com Olegário Araújo. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima.